Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu venho meditar com você na palavra do Senhor, trazer a você essa palavra que nos exorta, nos ensina, nos orienta, esta palavra que nos instrui no caminho que devemos andar. E hoje eu quero meditar com você numa palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Mas eu quero ler o texto desde o primeiro versículo até o versículo 12, que diz assim: Então os homens de Kiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque o Senhor é um Deus muito bom, o Senhor é um Deus gracioso, amoroso, benigno, paciente. E nós estamos diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, reunidos aqui, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que Tu tens para nós. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, dá-nos inteligência, dá-nos discernimento para compreender, para assentar no nosso coração a Tua palavra, Senhor. E que haja mesmo transformação, que os frutos aconteçam e que eles sejam gerados a 100 por 1 na nossa vida.
Assim, Senhor, nós te pedimos, revela-nos agora a tua palavra e revela-nos a nós quem realmente nós somos, mediante a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. A meditação de hoje tem como tema: neste lugar o Eterno nos ajudou. Mas quem foi Samuel? Samuel foi o resultado de Deus à fervente oração de Ana por um filho. Samuel quer dizer ouvido de Deus. O Senhor o preparou desde a infância, como Moisés o Senhor preparou para vários papéis. O Senhor preparou Samuel para ser juiz, sacerdote, profeta, conselheiro e homem de Deus em um momento decisivo da história de Israel. O Senhor usou Samuel porque ele tinha um objetivo: ser servo de Deus. Samuel mostrou que aqueles que são fiéis a Deus nas pequenas coisas, a esses serão confiadas grandes responsabilidades. Ele cresceu como ajudante do sumo sacerdote Eli no tabernáculo até o Senhor o dirigir para outros maiores compromissos, responsabilidades. Deus pôde usá-lo porque ele era verdadeiramente dedicado a Deus. Samuel progrediu porque dava ouvidos às orientações de Deus. Com frequência, nós pedimos que o Senhor controle a nossa vida sem nos fazer desistir daquilo que nós já colocamos como nossos objetivos. Pedimos que Deus nos ajude a chegar onde nós queremos ir. O primeiro passo para corrigir essa tendência é justamente nos colocarmos no controle do Senhor, no controle tanto do destino das nossas vidas, como também nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor. O segundo é fazermos o que já sabemos, que é o que o Senhor exige de nós, ou por que não dizer aquilo que o Senhor já espera de nós. O terceiro é darmos ouvidos às orientações contidas na sua palavra, que é o mapa de Deus para a nossa vida. Sem a palavra do Senhor, nós ficamos perdidos. Ela é a nossa bússola. E a meditação de hoje é justamente sobre a ajuda do Senhor ao seu povo. E para isso, você precisa entender um pouquinho o significado da Arca da Aliança no Antigo Testamento. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança servia como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos por Deus lá no Sinai. A Arca da Aliança também tem o nome de Arca do Testemunho. Isso está registrado lá em Êxodo, lá em Números, capítulo 4. A Arca da Aliança também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. Os israelitas viviam em constante combate com os filisteus, sendo que muitas vezes por eles derrotados e levando a sagrada Arca da Aliança. E muito provavelmente os filisteus destruíram o santuário do tabernáculo que ficava lá em Siló. Perdeu-se o local das cerimônias e das assembleias, oportunidades onde a palavra do Senhor era anunciada. Quando a arca foi devolvida após 7 meses, não havia santuário onde a instalar.
No verso 2 e no verso 3 também, diz que mostra-nos que foi um período muito conturbado, marcada por uma verdadeira crise de fé entre todo o povo de Israel. Sem o santuário, sem a arca da aliança, sem as festas religiosas e os sacrifícios, o que sobrou de vida de fé era canalizado inteiramente para a oração e o lamento individual e também em família. As pessoas clamavam e gemiam perante o Deus eterno. Durante esse longo período, que foi um período de 20 anos, onde eles não tinham mais o santuário, onde eles não podiam mais prestar culto, foram 20 anos sem a possibilidade de praticar a sua fé, as suas reuniões públicas, como eles estavam acostumados. Será que temos vivido algo assim? Sendo impedidos de fazer as nossas reuniões públicas, os nossos cultos de adoração? Será que não estamos vivendo numa época semelhante a essa época de Samuel e os israelitas? A arca havia sido tratada como um amuleto, como se fosse um deus a serviço dos israelitas. A arca havia sido colocada de lado, como um objeto em desuso, colocada num porão. Samuel agora era um homem adulto, incentivava o povo a agir, dizendo que se verdadeiramente estivessem arrependidos, deveriam fazer algo que demonstrasse esse arrependimento. Como é fácil, né? Como é fácil nós nos queixarmos, até mesmo a Deus, devido aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e ao mesmo tempo nos recusarmos a agir, mudar e fazer aquilo que o Senhor requer que façamos. Sequer nós consideramos os conselhos e as palavras que Ele já nos deu, as promessas que Ele já nos fez. Você já se sentiu como se Deus tivesse te abandonado? Veja se tem algo em você que deveria fazer para Ele e que ainda você não fez. Algo que você se comprometeu, algo que você disse ao Senhor que se dedicaria. Quem sabe sua vida devocional, quem sabe a leitura da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quem sabe fazer suas orações que há tempo se perdeu. Quem sabe você se colocou várias vezes diante do Senhor e disse: Senhor, agora eu faço esse voto com o Senhor, agora eu assumo esse compromisso. E foi deixando de lado. Provavelmente, quando o seu coração estiver voltado ao Senhor, provavelmente quando você verdadeiramente se colocar diante do Senhor, mesmo sem ter um local para a reunião dos cultos públicos, mesmo sem ter um local para a adoração, provavelmente Ele dará novas orientações quando você tiver cumprido o que já foi proposto por Ele anteriormente. Porque é o Senhor que coloca o desejo no nosso coração. Nós temos que só cumprir aquilo que Ele já espera de nós. Mas ainda, meditando no verso 3, nós vemos que os israelitas estavam cultuando deuses estranhos. Eles haviam perdido o respeito pela arca. Tanto é que abriram a arca e acabaram morrendo. Mas Samuel exorta-os. O profeta Samuel diz a eles para livrarem-se daqueles ídolos estranhos rapidamente. Nós lemos aqui que eles tinham deuses, deusa da fertilidade, da prosperidade, seguindo então uma tomada de decisão
por ser fiel somente a Deus. Samuel disse ao povo: busque o Senhor, sim, mas abandonem os seus ídolos. Abandonem deuses estranhos que ocupam o vosso coração. Os ídolos em nossos dias são muito mais sutis que esses deuses de madeira e pedra. No entanto, eles são muito mais perigosos do que simplesmente os deuses estranhos que a palavra de Deus mostra. Quantas são as vezes que as pessoas perdem o respeito pelas coisas de Deus e acabam se afastando do Senhor e acabam morrendo espiritualmente. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro lugar em nossa vida e que nos controle pode se tornar ídolo e tomar o lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser uma posição social, pode ser o sucesso, pode ser bens materiais, pode ser um celular, pode ser as redes sociais, pode ser o orgulho, pode ser a vaidade, pode ser os ministérios e até mesmo a própria igreja pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração, no lugar de Deus, e se tornar um ídolo para nós. Esses hoje são os nossos deuses estranhos, que a palavra de Deus nos exorta a abandonarmos. Não podemos permitir que nada se iguale a Deus em nossa vida, pois só Ele tem a primazia, só Ele tem o primeiro lugar, só Ele tem o lugar, ou deve ter o lugar de adoração, porque só Ele é digno de ser adorado. Que o Senhor seja mesmo sempre a prioridade na nossa vida. Nesse primeiro momento, o Senhor e o profeta Samuel permanecem em silêncio, sem nenhuma orientação a respeito do que fazer com a arca, ou mesmo de tomar uma posição. O Senhor e o profeta Samuel permanecem em silêncio quanto aos cultos, também sobre o novo santuário. Mas as suas palavras não eram necessárias. Pelo visto, a palavra de Deus está nos ensinando que é melhor, muitas vezes, nós não falarmos. É melhor nós nos calarmos. Talvez o silêncio possa ser a melhor ajuda. Às vezes, nós precisamos nos calar e deixar que Deus tome a frente, enquanto nós buscamos a direção e o discernimento antes que as coisas piorem. Parece que Deus resolveu permanecer em silêncio, deixando que a falta desses eventos públicos mudasse a base e a prática da fé das pessoas. As dificuldades da vida e a opressão dos filisteus fizeram crescer esse anseio, uma busca individual de contato com Deus, na intimidade, através das orações. O povo não tinha mais o local de adoração, o povo não tinha mais o santuário, só restava a eles buscar o Senhor na intimidade, buscar o Senhor nas suas orações, mesmo que fossem só para se lamentarem. Agora buscavam o Deus invisível. Esse Deus invisível agora estava sendo buscado novamente, e não a arca que apenas representava a presença do Senhor. As reuniões, da forma como estavam sendo feitas antes, já não deixavam mais espaço para que Deus falasse. Só queriam a proteção e só queriam a bênção dele para os seus próprios projetos. Foi necessária a derrota completa dessa fé, que era uma fé distorcida,
que colocava a arca no lugar de Deus, para que acontecesse uma reforma espiritual em cada um, uma mudança na relação do povo com Deus. Às vezes Deus faz isso comigo, com você, com as nossas famílias. Deus permite o caos. Deus fica em silêncio, muitas vezes para nos levar ao primeiro amor, a nos levar novamente ao lugar da intimidade, ao lugar do quebrantamento. Com a chamada de Samuel ao arrependimento e a volta ao Deus verdadeiro, os israelitas então vencem os filisteus e Samuel coloca uma pedra no local da batalha, como um memorial de ajuda recebida, e chamou o marco de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, indicando que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi o local que antes tinha sido palco da pior derrota dessa geração de israelitas e agora foi transformado em memorial da ajuda vitoriosa. Um marco como esse contribui para que o povo recupere a sua esperança. Temos passado por dias difíceis, temos passado sim por privações, mas eu quero dizer a você nesta meditação, na meditação desta palavra, que como Samuel, nós devemos sim ser profetas, nós devemos ser boca de Deus, nós devemos chamar o povo a um quebrantamento, à intimidade, à vida devocional, que ele seja prioridade na nossa vida, ao ponto de nós erguermos também uma pedra como memorial da ajuda do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado, verdadeiramente o Senhor tem estendido a sua mão, verdadeiramente o Senhor tem estado ao nosso lado. Por isso nós podemos dizer Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós precisamos sim erguer esse marco, esse memorial, para que jamais esqueçamos que foi o Senhor que nos ajudou, que nos protegeu, que nos impulsionou, que nos fez progredir e avançar. Quem sabe você tem tido derrotas na sua vida. Quem sabe você tem tido altos, mas tem tido baixos. Quem sabe você tem passado por caminhos pedregosos. Quem sabe você tem encontrado montanhas que você precisa transpor. Esse pode ter sido aí o local da sua derrota, onde esses filisteus, esses inimigos aparecem e tentam nos destruir e tentam nos desanimar. Quantas pessoas nós temos visto que têm vivido esse momento de enfraquecimento da fé, essa falta de vontade de estar em comunhão e até mesmo de ir para a igreja, o local onde nós nos reunimos. Lembre-se que o texto mostra que Samuel reuniu todo o povo de Israel, para que ele clamasse. E eu quero convocar você hoje, para que você pense sobre isso, para que você ore sobre isso, para estarmos juntos novamente, orando, buscando a presença de Deus, para estarmos em comunhão, em adoração, claro que mantendo todas as restrições que nos é decretado, cumprindo todas as medidas, do decreto que estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Mas eu quero desafiar você, eu quero motivar você e principalmente convidar você a nós estarmos juntos. Hoje Deus nos chama para um novo tempo, para uma nova história. Ele nos chama, sim, para deixarmos tudo o que tem sido prioridade em nossa vida, para que somente Ele ocupe o primeiro lugar.
O que tem sido prioridade na sua vida? Às vezes, até a nossa família, às vezes até os nossos filhos se tornam prioridade, ocupando o lugar que é somente de Deus. Quantas vezes somos abatidos com derrotas que nos alcançam, porém o Senhor continua sendo Deus fiel e nos espera de braços abertos, com corações arrependidos, com corações quebrantados. O povo de Israel, quando Samuel reuniu e decretou um jejum, o povo se quebrantou e confessou que era um povo pecador. Quem sabe hoje é dia de você tomar essa atitude. Quem sabe hoje é o dia de você se colocar diante do Senhor, fazer uma oração. Quem sabe se propor a um jejum e dizer realmente: Deus, eu pequei contra ti somente, mas hoje estou aqui com meu coração quebrantado, buscando na tua presença aquilo que tu tens para mim. E assim Ele nos dará a vitória e cabe a nós, então, levantarmos esse memorial, primeiramente em nosso coração. Em segundo lugar, no local onde Deus está nos preparando, está preparando para nós, um local de culto, ali na IPI Castelo Branco, casa onde é casa de oração, casa de comunhão, casa de missão e também casa da palavra, para que jamais nos esqueçamos que somos vitoriosos, sim, vitoriosos por Jesus, porque nele somos vitoriosos. E que a partir de hoje esse memorial seja lembrado por gerações, que até aqui nos ajudou o Senhor. A minha oração é que você verdadeiramente volte o seu coração para Deus e que na intimidade sua com Deus você possa sentir brotar novamente o desejo de estar na casa do Senhor. E para isso eu quero te fazer um convite. No próximo domingo, nós faremos uma pré-inauguração devido às restrições do número de pessoas, né? Hoje o decreto diz que nós podemos apenas 25% da capacidade do nosso templo. Mas eu quero te convidar para que você esteja conosco. Eu creio que será uma palavra abençoada, uma palavra transformadora, uma palavra que vai motivar, desafiar o seu coração para estarmos juntos, orando, buscando a presença do Senhor, ali no novo templo da IPI Castelo Branco. Agora, na nossa sede própria. Sim, ainda temos muito a fazer, mas eu creio que logo, logo, assim como o Senhor tem nos ajudado, como o Senhor tem sido fiel até aqui, o Senhor continuará sendo. Nós vamos fazer essa pré-inauguração da primeira fase, onde nós já temos condições de nos reunirmos ali para adorar ao Senhor. O nosso endereço é ali na rua Alpineu Dutra de Souza, 371. Fica exatamente na esquina da rua Antonina, 2029, pertinho da Capela Mortuária. Ali virando no 24 horas, andando um pouquinho ali 400 metros à frente, quando você vira à direita no 24 horas. Eu espero você com grande alegria. Se você puder, venha. Mas se você estiver impedido por alguma razão, não deixe de acompanhar os nossos cultos online pelo Facebook ou pelo YouTube. São momentos que nós preparamos a palavra do Senhor para que você seja abençoado juntamente com a sua família. Fica aqui então o nosso convite para o culto presencial, lembrando que
O culto será às 18h30. Nós vamos antecipar 1 hora para que possamos cumprir o decreto que somente podemos atuar ali até às 20 horas. Você é nosso convidado e eu te espero. Com a graça do Senhor, no amor de Cristo, eu me despeço dizendo: fique na paz, na graça e no amor desse Deus maravilhoso que te ama, que te espera e que te abençoa. Em nome de Jesus. Amém.